Graça e paz, queridos. O vídeo de hoje é sobre amadurecimento espiritual. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente precisa aprender dentro desse processo em que nós estamos de receber as coisas de Deus. Todos nós estamos dentro de um processo de receber, um processo de aceitar a graça de Deus, o favor de Deus. E nós vamos nos aprofundando nesse recebimento, nos aprofundando nesse processo de aceitação do que Deus está querendo fazer dia após dia. Mas algumas pessoas acabam enfrentando um pouco de dificuldade na hora de receber as coisas de Deus, e eu quero trabalhar um pouquinho isso com você. Eu mesmo tive uma experiência pessoal que eu acredito que muitas pessoas se identificam com ela, que é você ficar ouvindo dentro da igreja as pessoas dizendo assim: dê lugar ao Espírito Santo, ou receba agora o seu milagre, ou pare de resistir ao Espírito Santo. E você, dentro de você, fica com aquele questionamento assim: poxa, mas eu não estou resistindo, eu não estou querendo impedir Deus de fazer. Quem é que impediria Deus de fazer alguma coisa? Né? E você fica com aquelas crises e você fica lá repetindo: Senhor, eu aceito, Senhor, eu recebo, Senhor, eu dou lugar ao teu Espírito. E no fundo, você percebe que não muda nada dizer essas coisas. Você pode até sentir alguns arrepios, você pode até se sentir emocionado, mas na prática você percebe que não fez diferença na sua vida espiritual. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse processo de recebimento, onde nós mergulhamos naquilo que Deus está querendo fazer dentro de nós. E olha, para começar, eu preciso que você entenda uma coisa muito, muito importante. A carne dentro de nós, ela está sempre se opondo ao que Deus está querendo fazer. Então, ainda que dentro de você perceba que quer o que Deus está querendo fazer, ainda que você perceba dentro de você que você deseja a obra de Deus, existe dentro de você uma outra verdade que está lutando contra e se opondo a essa vontade de Deus. E você precisa descobrir essas coisas que estão dentro de você, que estão resistindo à vontade de Deus. A Bíblia diz assim que a carne milita contra o espírito. E todas as vezes que nós damos ouvidos ao que a nossa carne está dizendo, nós já estamos resistindo ao que Deus está fazendo. Nós estamos resistindo à própria palavra de Deus. A carne possui suas verdades. E enquanto você acredita nelas, você já está resistindo ao que Deus diz. Quando você acredita, por exemplo, que não é amado, ou quando você acredita que Deus não está de bem com você porque você não está cumprindo os mandamentos dele, ou não está orando o suficiente, não está pagando o preço suficiente, quando você estabelece esses critérios para poder se relacionar com Deus e aceitar o que Deus está fazendo, você está dando ouvidos à sua carne, está dando ouvidos ao que a carne está dizendo e não ao que Deus está falando. E nós somos assim, nós estabelecemos critérios porque nós julgamos muito as pessoas que se aproximam de Deus porque querem seus favores. Nós julgamos muito as pessoas que querem se beneficiar do que Deus tem para fazer na vida delas, mas no fundo elas são como filhos pródigos que depois que recebem a herança saem da presença de Deus. E a gente não quer ser essas pessoas. A gente não quer ser as pessoas que nós julgamos. Então, nós mesmos vamos colocando ali critérios no nosso relacionamento com Deus e vamos dando ouvidos a esse critério. Sem querer, a gente acaba consultando a nossa carne para saber se nós estamos dentro do padrão que nós estabelecemos para aceitar o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. E nós, quando fazemos isso, estamos resistindo ao Espírito Santo, resistindo à obra de Deus. Todas as vezes que eu estou reparando em quantas horas eu orei para saber se Deus vai ou não fazer algo na minha vida, para julgar se Deus vai ou não fazer algo na minha vida, eu estou dando ouvidos à minha carne. E eu mesmo já estou acreditando que Deus não vai fazer porque não orei o suficiente, não jejuei o suficiente, não paguei o preço o suficiente. Nossa carne, nossa alma, ela tem muita dificuldade de receber favores imerecidos. Nós temos muita dificuldade e quando recebemos, nós ficamos naquele sentimento de dever de retribuir. Poxa, aquela pessoa fez algo por mim, quando ela precisar de mim eu não posso me esquecer que ela fez algo por mim. Eu preciso devolver algo para ela, eu preciso retribuir ao favor que ela me fez. E nós vivemos a nossa vida cristã tentando retribuir a salvação que Cristo nos deu. Nós vivemos uma vida cristã sempre tentando devolver para Deus, pagar de volta para Deus aquilo que Ele está fazendo por nós.
E a gente fica com aquele julgamento, poxa, Deus está fazendo tanto por mim e eu não estou orando, e eu não estou jejuando, e eu não estou me santificando. A gente entende errado o evangelho. Quem disse que orar é pagar algo para Deus? Quem foi que disse que jejuar é ofertar algo para Deus? Acaso Deus é beneficiado com o seu jejum ou com a sua oração? Ou será que é você que é beneficiado com a oração e jejum? Porque quando você ora, você descobre as verdades que Deus tem a seu respeito. Quando você ora, você é curado, você é liberto. Quando você ora, você é abençoado. Então, orar não é retribuir, jejuar não é retribuir, e se santificar não é retribuir, porque quem é que é beneficiado com a santificação? Deus, acaso, pode ser beneficiado por você ser santo? Não, você mesmo se beneficia, porque o pecado gera morte. Quando você se santifica, você está gerando vida dentro de você. Você está recebendo a vida de Deus ao se santificar. Então, não existe essa de tentar retribuir algo para Deus. A gente precisa mudar a nossa mentalidade do evangelho. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. E isso significa dizer que Deus ele não fica feliz quando você se aproxima dele achando que ele não quer fazer algo por você. Ou seja, Deus não fica feliz quando você se aproxima dele estabelecendo inúmeros critérios, se julgando, se cobrando, achando que não merece, pedindo para ele, Deus, por misericórdia, faça algo por mim ainda que eu não mereça. Meu querido, Deus não está considerando mérito. Quem considera mérito é o homem. Deus ele considera o favor que ele quer derramar sobre você. Ele viu você escravo do pecado e quis ir te ajudar, quis oferecer Jesus por você e nunca te pediu nada em troca. O que Deus te pede é receba a minha vida, receba o meu filho, receba a minha graça. E nós estamos querendo receber desde que estejamos vivendo uma vida que comprovadamente é pura, santa, imaculada, perfeita, que paga o preço, que não comete falhas, e a gente nunca vai conseguir preencher esses requisitos. Nós recebemos tudo por causa do sacrifício que Jesus fez. É tudo gratuito. E se eu fico estabelecendo critérios, se eu fico me julgando pela quantidade de horas que eu oro, se eu fico me julgando pela quantidade de dias que eu jejuo, eu mesmo estou rejeitando a graça, porque eu estou dizendo que não é graça, é troca. E aí eu acabo não aceitando o que Deus está querendo fazer. E o problema é que quando a gente vai abrir mão dessas coisas, a nossa carne começa a dizer para nós, mas se eu não tiver esses critérios, então eu não vou orar. Se eu não estabelecer dentro de mim essas cobranças de mim mesmo, né, se eu não ficar me cobrando, então eu não vou fazer. Porque quem é que gosta de fazer essas coisas? Pois é, nós não gostamos porque nós não entendemos a verdade sobre elas ainda. Quando nós começamos a entender a verdade da oração, a verdade do jejum, a verdade é libertadora. E aí você se torna livre para fazer. Quando nós aprendemos realmente o significado da oração e nós entendemos realmente o processo da oração e o que essa oração está promovendo dentro de nós, a gente para de se cobrar. Porque a gente entende que oração não é algo que eu estou fazendo para Deus, é algo que eu estou me relacionando com Deus para eu ser curado. Oração é eu recebendo. É eu abrindo mão do que a carne diz para aceitar o que Deus diz. Orar é isso. Então já entenda isso, querido, porque todas as vezes que nós não oramos, nós já estamos dando ouvidos à nossa carne. E a gente precisa então começar a falar com Deus para parar de ouvir o que a carne está falando. Eu não oro a Deus para pagar um preço. Orar é, na verdade, sacrificar o que a carne diz para que eu desfrute da bênção. Então, a oração não é o preço que eu estou pagando. É o parar de ouvir a carne que é o preço que eu estou pagando. E é um preço que me beneficia, porque quando eu paro de ouvir a carne, eu sou abençoado. Então, o que Deus quer de nós? Qual é a cruz que Ele quer que a gente carregue? Né? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Que cruz é essa, querido? É a crucificação de todo entendimento errado sobre quem Deus é, sobre o que Deus quer fazer, sobre os critérios que Deus tem para que as pessoas cheguem perto dele.
Quem cria critérios para chegar perto de Deus são os fariseus. Jesus certa vez disse para os fariseus: olha, vocês nem entram no céu e também nem deixam os outros entrarem. Então, nós resistimos ao Espírito Santo todas as vezes que a gente acha que a gente não é amado, todas as vezes que a gente acha que a gente está em falta com Deus, todas as vezes que a gente acha que a gente está em dívida, que a gente não está pagando o preço, que a gente não está orando, que a gente não pode receber por causa de um monte de coisas que nós estamos tendo de falhas. Nós estamos acreditando no que a carne diz, porque é justamente isso que ela quer que você acredite. É justamente isso que o diabo quer que você acredite, porque chegando perto de Deus, essas mentiras vão ser desmascaradas e você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você. Então, oração, querido, é um aprofundamento em receber. Eu me aprofundo cada vez mais eu aceito receber mais coisas de Deus, porque eu estou ouvindo menos o que minha carne diz, eu estou estabelecendo menos critérios, eu estou me julgando menos, me cobrando menos, estou olhando menos para o que eu estou fazendo e estou olhando mais para o que Cristo fez. Então, automaticamente, eu vou me aprofundando nessa graça, vou me aprofundando nesse favor que Deus quer fazer por mim. Eu paro de querer retribuir e fico com meus olhos totalmente nele, sabendo que foi tudo para a glória dele, foi tudo ele que fez, eu não mereci, eu não paguei o preço, eu não fiz nada, o que eu fiz foi receber e aceitar o que Deus tinha para fazer. Então, dessa forma, abrindo mão das verdades da carne, é que nós vamos receber e aceitar o favor de Deus. E isso é todos os dias, é constantemente, cada dia mais. Não é uma coisa que você faz em um culto, não é uma coisa que você faz em um dia. Para você receber determinada bênção, você abre mão de uma coisa. Para você receber determinada bênção, você precisa aprender a receber outra coisa. Não, é todos os dias mergulhando mais e mais e mais nesse favor imerecido, tentando merecer menos, parando de querer merecer, tentando me esforçar menos e aceitando que o relacionamento com Deus é construído por Ele mesmo. Eu oro não porque eu quero fazer algo por Deus, mas porque eu estou aceitando receber de Deus aquilo que Ele está querendo fazer. Então eu não paro mais de orar, porque eu vejo que oração é Deus me amando e não eu tentando provar que amo a Deus. Então, meus queridos, era isso. Eu espero que você, com esse vídeo, entenda a mensagem. Eu espero que você seja edificado. E se você ficou com dúvidas, porque eu sei que é um tema complicado, eu gostaria que você deixasse suas dúvidas no comentário, que aí eu vou me aprofundando mais com vocês ainda para explicar as obras do Espírito, para explicar a graça de Deus para vocês. Tá bom? Era isso. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau!